E no mês de setembro eu costumo muito, nas minhas palestras, trabalhar um tema que é um pouco desafiador, é um pouco árduo para ser abordado, que é o tema do suicídio. Por que no mês de setembro? É conhecido de todos, é notório que nós estamos no mês de setembro amarelo, que é a prevenção ao suicídio, que não é só no Brasil. O mês de setembro é a prevenção do suicídio mundial. Todos os países filiados, eles fazem essa campanha de setembro amarelo, colocando campanhas, abrindo atendimentos, fazendo mais propaganda sobre a vida. E nós, espíritas, temos uma responsabilidade muito grande perante a sociedade no que se refere à prevenção ao suicídio. Por quê? Porque nós conhecemos a realidade espiritual. Nós temos noção da reencarnação e da imortalidade da alma. Conforme eu falei, o mês de setembro amarelo, se vocês, gente, compartilhem, entrem no Facebook, no Instagram tem a página do Setembro Amarelo, tem a página do CVV, Facebook, Instagram, todas as mídias sociais aí. É muito importante, às vezes, você compartilhar, né? A gente, às vezes, costuma colocar tanta bobagem aí, né? E esse mês de setembro dedica pelo menos um tempo a essa resiliência, a esse trabalho, né? Que várias pessoas, para nós até invisíveis, mas que colocam essa campanha no ar aí. Vamos propagar isso, né? Vamos disseminar mais o Setembro Amarelo. Eu vou trazer para vocês aqui o resultado de um relatório da OMS. A OMS estudou vários países no nosso planeta de 2002 até 2012, em 10 anos de estudo sobre o suicídio. Então, esses dados que eu vou trazer para vocês, vocês podem falar assim, mas não é atual. Eu digo para vocês que ele é atual, porque ele é uma realidade que está acontecendo no mundo, no nosso país e na nossa Juiz de Fora. Então, a Organização Mundial da Saúde ela estima que 804 mil pessoas tenham se suicidado no mundo em 2012. 804 mil pessoas. É um número altíssimo para nós. 1,4% de todas as mortes no mundo é devido ao suicídio. Entre as mortes violentas, o suicídio lidera o ranking com 56% dos óbitos. Das mortes violentas, o suicídio é que vem liderando. Para alguns, esses dados podem até assustar. São de fontes confiáveis e são realísticos, tá? Vamos atentar a isso. A ingestão de pesticidas, que são os agrotóxicos, eles respondem por 30% dos suicídios em todo o mundo. Pela facilidade que as pessoas têm em ir em qualquer casa dessa, onde vende produtos químicos, e adquirir um agrotóxico, né? 75% dos países de baixa ou média renda é onde acontece a maior parte dos suicídios. O número vem aumentando nos países também, vamos dizer assim, de primeiro mundo, tá? Há mais casos entre os homens do que as mulheres. Mas, no grupo dos sobreviventes de si mesmos, as mulheres são maioria. Os homens, eles são mais eficazes na hora de realizar alguma coisa. Isso é uma característica do homem. Ele quer fazer alguma coisa, então ele quer ser eficiente. As mulheres, às vezes, são mais ingênuas na hora de uma tentativa. Por isso, elas pertencem mais ao grupo de sobreviventes. Os homens são mais eficientes e eficazes na tentativa. As taxas mais altas ocorrem entre as pessoas idosas maior de 70 anos ao longo deste mundo aí. Por quê? As pessoas mais idosas estão nesse grupo de potenciais suicidas. Nos países, conforme nós falamos, às vezes tem o idoso, né? Filhos cresceram, os netos estão crescendo e os idosos ficam o quê? À mercê da vida. Né? Ficam sozinhos, em depressão, acham que não está prestando para nada e eles vêm cometer esse ato de suicídio. Porém,
está aumentando a incidência entre jovens entre 15 e 29 anos, sendo a segunda causa perdendo apenas para a morte de trânsito. E ainda este mês eu pesquiso bastante esse assunto do suicídio e ainda hoje eu estava lendo uma pesquisa que esse número, essa faixa etária de 15 e 29 anos já mudou. Essa faixa etária agora já é a partir dos 10 anos de idade. Crianças, não entraram nem na mocidade, nem na puberdade direito, estão retirando a própria vida. Por quê? E essa pesquisa é muito interessante. Os dados são de 2002 e 2012. E justamente nessa década de 2002 a 2012, aonde entraram as mídias sociais. As redes sociais deram uma alavancada. E aí esse estudo, que é recente, eles estão verificando o quê? Esses nossos jovens namorando, curtindo aí a flor da idade, de repente tem uma decepção amorosa, tem alguma coisa, ou às vezes uma foto, no momento íntimo com a namorada é divulgado nas redes sociais, eles não têm base para poder receber isso e retiram a própria vida. Por causa de mídias sociais, por causa de nudes, de fotos íntimas, eles não estão suportando isso. Então esse número, a partir dos 10 anos, já está com uma taxa muito grande e crescente de suicídios. O Brasil, em números absolutos, ele ocupa o 8º lugar. Tá? Vamos fazer uma conta, 32 suicídios por dia. Isso, dados exatos. Tá? Há uma tentativa a cada 2 segundos. Há um caso a cada 40 segundos. Pouco mais de 60 minutos ou pouco menos de 60 minutos que nós vamos falar aqui, 150 pessoas vão retirar sua vida através de suicídio. 150 pessoas ao longo desses 60 minutos, um pouquinho menos, vão sair pelas portas do suicídio. É muito sério. As taxas dos suicídios são muito maiores que indicam essa pesquisa. Por 2 motivos. Primeiro, os amigos espirituais, em reuniões, eles falam que as taxas vêm crescendo. E segundo, é que às vezes a pessoa comete o suicídio no atestado de óbito, ou por algum motivo, ou por uma ignorância, alguma coisa, o médico, o legista, coloca ali que foi um outro tipo de morte. Então esse não entra na estatística do suicídio. Então, tudo que eu mostrei para vocês aqui em termos de números, eles são muito maiores do que a gente possa imaginar. Muito maiores. O caso é muito delicado. São raros os movimentos de prevenção ao suicídio. O assunto, ele não é tratado publicamente. Nós estamos o quê? No mês de Setembro Amarelo. Ou seja, definimos o mês de setembro, apenas o mês de setembro para poder falar nisso. E o resto dos 11 meses do ano? O que a gente vai falar? Então o assunto ele não é tratado publicamente, embora o tema é considerado caso de saúde pública. Evita-se a palavra, mas o problema persiste. Se vocês entrarem no site da ABP, que é dirigido para profissionais da imprensa, ali tem todo um esquema, uma sistemática para poder tratar as notícias que são vinculadas com respeito a suicídio. É um material muito bom. Vale a pena. Se vocês baterem no Google lá, ABP, entrar no site, esse estudo, esses artigos estão lá. É muito interessante ler esse material. E nos conta esse estudo ainda que os problemas mentais mais associados ao suicídio são os transtornos de humor, conhecido por nós como a depressão, que é o mal do século, dependência de álcool, outras drogas lícitas ou ilícitas, esquizofrenia e transtornos de personalidade. Estamos lidando muito hoje em dia com os casos de depressão. Eu tenho quase certeza que nas famílias que estão apontadas aqui nesta reunião, pelo menos 1, 2 casos estão ocorrendo ou já aconteceram. Nós temos que tomar muito cuidado para conosco mesmo e para com o irmão do nosso lado, para com o nosso familiar, para um colega de trabalho, quando se trata de tristeza
e principalmente quando se trata de depressão. Temos que ficar de olho. Eu trouxe uma estatística para vocês do Japão. Esse gráfico é um apanhado do número de suicídios no Japão. Estima-se que no ano de... acho que foi 2013, esse último ano. 2013 tem ocorrido só no Japão 18 mil suicídios de jovens. E aí eles traçaram um gráfico de 1972 a 2013 apontando as taxas de suicídios. E aí eles identificaram que existe um pico de número de suicídios, mais precisamente no dia 1º de setembro. Então eles foram pesquisar o que acontece no dia 1º de setembro para os jovens retirarem a sua própria vida. Eles identificaram o quê? Que no mês de agosto, de julho, agosto, são as férias escolares deles lá. E eles retornam das férias de verão no dia 1º de setembro. Aqueles jovens que passaram o ano todo escolar sofrendo bullying, sofrendo opressões por parte de colegas, quando chega no dia 1º de setembro, o dia de retorno às aulas, eles pensam, eu não vou aguentar. Não, eu não quero voltar para isso, não. Desisto. Aí eles retiram a própria vida. Então, o Japão, observando isso aqui, eles estão, até hoje, fazendo campanhas de retorno à aula, campanhas preventivas do bullying, e as taxas de suicídio vêm diminuindo. Quer dizer, identificaram através de um gráfico, através de estudo, esse pico, e eles vêm trabalhando para poder diminuir. Mas é um assunto sério. Esse homem é o José Manuel Bertolotti. Ele é um psiquiatra, professor da Faculdade de Medicina, a Unesp. E ele é um profissional, não é espírita, tá? Não é espírita, ele é um profissional da área da saúde, psiquiatra, e ele estuda o suicídio. Ele tem livros, artigos, falando sobre prevenção do suicídio. E ele fala o seguinte, gente, o suicídio é uma situação de crise na vida que é absolutamente evitável. É uma eventualidade que ocorre geralmente na vigência de uma doença mental. Olha só, gente, isso aqui é importante. É importante que cada cidadão se sinta responsável pelo vizinho ou parente que ele perceba estar em crise. Isso é importante o que ele falou. Por quê? Principalmente para nós. Pela responsabilidade, conforme eu falei no início da nossa conversa, que nós carregamos, em vista de sabermos como é o plano espiritual, que existe a imortalidade da alma. Então, muitas das vezes, nós somos um ponto de luz na nossa família. Muitas das vezes nós somos um ponto de luz no nosso trabalho. Às vezes Deus está contando com você ali para poder fazer um atendimento, levar uma palavra amiga, levar um abraço, perguntar o que está acontecendo. Poxa, vejo você está triste. O que está acontecendo? Alguma coisa que a gente pode ajudar? Muitas das vezes a espiritualidade amiga está contando com a nossa presença. Está contando com a nossa inquietação perante o nosso vizinho, perante o nosso amigo de trabalho. Então é importantíssimo estar atento a essas nuances que estão acontecendo ao nosso redor. Hoje em dia, conforme eu falei, estamos muito ligados a esse aparelhinho do celular. E às vezes esquecemos de ter o contato, olho a olho com as pessoas. É isso que nos está fazendo falta. Então a espiritualidade conta com o nosso auxílio aonde nós estivermos. Florescer aonde estivermos plantados. Às vezes nós somos a única porta de luz para aquela pessoa. Existe um blog que é muito bom. É um blog que constantemente eu visito pelas notícias que são veiculadas nele. conhecerparaprevenir.blogspot.com.br. Não é espírita, não é um blog espírita, tá? E nesse blog ele faz menção honrosa ao livro do André Trigueiro, que é um espírita, que no mês de setembro também, vocês podem até acompanhar ele pelo Face, pelo Instagram, ele utiliza os meses de setembro para fazer a palestra de prevenção ao suicídio. Ele escreveu um livro, Viver é a Melhor Opção, onde eu também tirei muitos dados desse livro. É um livro excelente. É um livro excelente para você conhecer
esses dados, conhecer o suicídio. E é um livro bom para você presentear também. Tá? Então ele fez até uma menção nesse blog que não é espírita para o livro dele. Mas existem casos que fazem diferença, conforme eu falei. Conforme eu falei, às vezes a gente é uma porta de luz, uma janela, um ponto de luz aonde nós estivermos. Esse homem, Hulk Hogan, você já deve ter visto ele em alguns filmes. É um americano, já virou desenho animado, ele foi lutador daquela luta, hoje em dia é chamado WWE, né? Aquelas lutas que não ferem nada, mas na minha época era chamado telequete, né? Isso passa um pouco mais de 15 anos que eu tenho, né? Então, ele era um homem famoso. É um homem famoso. O rosto dele é conhecido por vocês. Quem diria que um homem desse rico, famoso, poderia pensar em suicídio? Muito bem. Aconteceu uma adversidade na sua vida. O filho dele se acidentou num acidente de trânsito e veio a falecer. A esposa o deixou. Muito bem, ele ficou só. Ficou só, entrou em depressão. E um dia ele veio e falou assim, quero acabar com esse sofrimento. Quero acabar. Ele pegou um copo d'água, colocou em cima da mesa, apagou as luzes, pegou em cima da mesa, encheu de remédio, falou assim, agora eu acabo. E aí, uma amiga dele, do outro lado da cidade, chamada Laila Ali, ela é filha do Muhammad Ali, virou e falou assim, poxa vida, meu amigo Hulk, quanto tempo eu não falo com ele? Eu vou ligar para ele. Pegou o celular, oi, como que vai você? Tá tudo bem? Ele, não, tá tudo bem, tô pensando, não, de maneira nenhuma, eu vou aí, vamos... Uma simples ligação de celular evitou o suicídio de uma pessoa. Uma simples ligação. Ela não quis mandar mensagem, não. Ela quis ligar para ele. Conversar, ouvir a voz. Uma simples ligação evitou para esse homem o suicídio. Uma simples ligação. Uma simples ligação fez diferença para ele. Essa jovem... Kate, na Inglaterra, existe uma ponte na Inglaterra muito famosa, aonde os jovens, quando pensam em suicídio, eles vão lá, em Sunderland, essa ponte. Eu esqueci o nome da ponte, mas é em Sunderland. Eles vão na ponte e se atiram lá. Essa jovem de apenas 18 anos, ela percebeu que alguns amigos dela cometeram suicídio naquela ponte. Sabe o que ela fez? Pegou cartazes, espalhou cartazes pela ponte. Cartazes falando da vida. You're not alone. Você não está sozinho. E cartazes falando a solução para o seu problema. Venha me conhecer. Espalhou cartazes. E esses cartazes evitaram, até a época da veiculação dessa notícia, 6 suicídios. Tanto é que foi notório que a cidade concedeu um diploma para ela. Uma menina de 18 anos de idade. Podia estar fazendo outras coisas, mas ela se preocupou com os seus amigos. Ela teve olhos de ver. E foi lá, um simples ato de um cartaz colocado lá. O jovem chega a ver aquele cartaz ali, pensa na vida, recua e procura ajuda. Ela se importou. Temos aqui no Brasil, em Teresina, um caso que aconteceu no dia 18 de janeiro desse ano. Esse jovem de 20 anos, naquela ponte ali, ele decidiu acabar com a sua própria vida. E aí mobilizou guardas, agentes de trânsito, todo mundo querendo falar com ele nada. Aquela senhorita ali, ela é jovem também, e estava fazendo o curso de psiquiatria. E quando ela passou pelo local, ela observou, falou assim, não, eu sou responsável, eu estou fazendo um curso de psiquiatria, eu estou lidando com problemas, com transtornos mentais, eu tenho uma responsabilidade de ir lá pelo menos tentar evitar isso aí. Ela pediu licença aos guardas, não, e foi se aproximando, foi conversando com esse jovem, pois é, o que está acontecendo, vem cá, vamos sair, né? Conversou e retirou esse jovem das portas do suicídio. Essa foto foi muito bem tirada no momento que ele abraça ela e pede um carinho. Quer dizer, esses casos, um telefonema, um cartaz, uma fala fizeram diferença.
Você já deve ter ouvido muitas vezes aquelas histórias, né, da estrela do mar, que uma jovem estava na beira da praia, assim, várias estrelas do mar, várias, milhares. E ela pegava uma estrela do mar e jogava, e jogava. Aí chegou um homem para ela e falou assim, você acha que você vai colocar todas as estrelas do mar salvas de volta para ela? Ela falou assim, não, todas não. Mas para essa eu vou fazer diferença. Então, casos de simples gesto, para eles fizeram diferença. Que nós possamos também, através dessa responsabilidade, fazer a diferença para alguém. Não só em setembro, os 365 dias do ano. Estarmos atentos. Conforme foi colocado, na maioria absoluta dos casos, os suicídios são preveníveis. Ninguém quer retirar sua própria vida assim. O instinto de conservação vai levar que aquela pessoa deixe pistas, fale alguma coisa, porque na verdade o que ela quer é uma mão amiga para poder ajudar. Nós enfrentamos alguns obstáculos sociais. O tabu. Não falamos de suicídio. Temos um tabu, igual o câncer. Tem gente que até hoje não gosta de falar da palavra câncer. Ah, não posso falar câncer, senão a gente pega câncer. A gente não quer falar a palavra suicídio porque acha que vai atrair coisa ruim. Que isso, gente? Sem informação, a sociedade não reconhece como um problema. A gente não mobiliza esforço nenhum. Não tem tempo nem energia para reduzir. Na área da saúde, a prevenção se faz com informação. O que a gente está vivendo agora a campanha? Né? Campanha do sarampo. Aí vai propaganda, aí coloca o tal do Zé Gotinha, aí vai não sei o que, jornal disso, jornal aquilo. Isso é o quê? Campanha de prevenção. O suicídio é a mesma coisa, mas a gente tem que saber como falar. A gente tem que saber como abordar. Ano passado, nós tivemos uma série muito assustadora. Não sei se alguém daqui tem Netflix. Essa série chamada 13 Reasons Why, 13 razões por quê, foi baseado num livro de ficção, tá? E uma equipe de produtores comprou os direitos daquele livro e fez uma série. Embora o autor do livro tenha falado, o suicídio é um assunto desconfortável, mas ele acontece. Então precisamos falar disso. É perigoso não falar. Há sempre espaço para ajudar. Bacana. A frase dele é muito bonita. Mas o que era um livro passou a ser um filme. E passou a ser visível por mais pessoas, por mais jovens. Quando eu soube dessa série, o meu filho, que na época tinha 17 anos, já tinha assistido essa série. Eram 3 episódios, já tinha assistido. E eu fui conversar com ele. O que ele tinha achado da série. O que tinha acontecido, como que isso... Ele falou assim, pai, a série é um pouco chata, tem umas cenas muito fortes e tal. Bom, eu tenho que assistir. Eu tenho filhos jovens, a gente trabalha no centro espírita, precisamos estar antenados. E assisti os 3 episódios. Há umas cenas muito fortes na série. Eu talvez seja um pouco spoiler aqui, tá? Quem ainda não viu a série, se interessar, mas eu tenho certeza que isso não vai fazer diferença. A série, tudo que a OMS recomenda, ela faz ao contrário. Eu vou mostrar aqui para vocês. Mas eu quero falar de uma cena que é muito forte nessa série. É uma das cenas finais, onde a protagonista da série, que está contando a história, ela comete o ato do suicídio. E aparece como que ela faz esse ato do suicídio. Aparece todo o planejamento até o desencarne dela. É uma cena muito forte. Muito forte. Eu cheguei a sentir gosto de sangue na boca. Eu cheguei a ficar assustado, tonto com aquela cena. Agora vocês imaginem, jovens com desequilíbrios, assistindo toda essa repercussão aí. O que eles devem pensar? Temos que, conforme falei, o manual para profissionais da mídia, tudo o que a OMS recomendou, ele fez ao contrário. Não publicar fotografias do falecido carta suicida. A série ela deixou 13 fitas para 13 pessoas que ajudaram a construir o suicídio dela.
Não informar detalhes específicos do método utilizado. Ela utilizou. Não glorificar o suicídio ou fazer sensacionalismo. A própria série é isso. A própria série é uma glorificação. Não atribuir culpa. Ela atribuiu 13 pessoas. 13 pessoas que foram culpadas pelo seu suicídio. Temos que orar. Temos que orar. E conseguiram ainda fazer uma segunda temporada dessa série aqui, que eu também não assisto mais. Né? Já bastou esse aqui. Mas nem tudo são trevas nessa série. Pelo menos você chega no final dela, há uma referência para você entrar nesse site aqui, ó, 13reasonswhy.info. E aí você entra no site lá e pergunta, onde você está? Aí eu estou no Brasil. Aí no Brasil, se você estiver precisando de ajuda, você liga para o 141, que aliás esse telefone já mudou, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Que é o Centro de Valorização da Vida. Bem, essa informação podia estar no início, no meio, durante e no final também. Por que só no final vai estar? Né? Mas, tudo bem. Tá a informação lá. A repercussão dessa série e daquele famoso jogo do Baleia Azul reforça a importância de prestar a atenção nos sinais e discutir sobre o assunto com a mocidade. Nossos jovens estão retirando a vida. E ninguém veio programado para o suicídio. Ninguém. Ninguém. Absolutamente ninguém veio programado para retirar a própria vida. Então precisamos conversar com nossos jovens. Precisamos fazer com que eles desliguem um pouco o celular, almocemos, façamos as nossas refeições juntos e principalmente colocar uma ponta de luz no nosso lar que se chama culto do Evangelho no lar. Repito para vocês, culto do Evangelho no lar com todas as pessoas da casa. Bem, minha família é espírita, todos lá, reunimos os 4 para fazer o culto. Ah, Sidney, mas na minha família é só eu espírita e tal. Faça o culto sozinho. Faça o culto sozinho. Importantíssimo o culto do Evangelho no lar no momento de transição que nós estamos passando. Sidney, qual que é o jeito certo de falar? Você mostrou os dados, os gráficos, nos assustou um pouco aí com isso tudo aí, que isso é a realidade. E qual que é o jeito certo de falar? Evite repetição de histórias sobre o suicídio, principalmente para aqueles que estão passando por depressões, principalmente aqueles que estão com ideias meio perturbadas. Então evite falar de histórias. Aquilo, glorificar o suicídio. Somos responsáveis pela palavra que nós soltamos. E nós sabemos que ela não volta mais. Então, possamos ouvir mais e falar adequadamente. Recorra a fontes confiáveis. O que eu mostrei para vocês aqui é uma fonte confiável, né? Comentários de especialistas. Vamos entrar naquele blog. Vamos entrar na página do Setembro Amarelo. Vamos divulgar, né? E o que o Espiritismo fala sobre suicídio? Vou mostrar no final. Evite a glamorização, a glorificação de quem cometeu o suicídio. Infelizmente, nós tivemos casos, né, de pessoas famosas, né, cantores, que saíram pelas portas do suicídio. Quem imaginou que o Robin Williams, aquele ator americano que fez O Amor Além da Vida, que fez Patch Adams, ele poderia suicidar-se? Quem imaginou que um homem daquele entraria em depressão e retiraria a própria vida? Então, o nome dele veio na mídia. Né? É um ator famoso, mas a mídia tem que saber como que coloca aquilo ali, sem glamorizar, né? Sem glorificar aquele ato ali. Então tem que saber falar também. Vamos apresentar modelos positivos. Vamos elevar o padrão, vamos elevar o nosso astral. Gente, quem um dia poderia falar que deficientes visuais poderiam jogar bola? Quem um dia poderia falar que pessoas que perderam seus membros superiores ou seus membros inferiores poderiam nadar? Quem poderia falar? Está aqui, ó. Exemplos positivos de pessoas que sofreram adversidades na vida. Sofreram adversidades na vida e não se deixaram abater. Colocaram e foram para frente. Está aqui, ó. As coisas mais bonitas que tem da televisão, uma delas é chamado Paralimpíadas.
Embora a própria mídia não faça uma repercussão como ela faz com as Olimpíadas. Você imagina aquela pessoa, ela chega em casa, triste, abatida, e ela liga a televisão, vê uma cena daquela ali. Né? Puxa, se a pessoa que perdeu a vista está lá, eu, né? Vamos dizer assim, perfeito. Estou aqui reclamando da vida, estou aqui reclamando do meu trabalho, daquela pessoa lá. Né? A gente tem que dar a bola para frente. A dor, ela é o equilíbrio da nossa vida. Nós não passamos por algo que a gente não tem que passar. Deus não coloca um fardo maior do que nossos ombros não podem suportar. Não coloca. Nós temos que aplicar a resiliência. Temos que abrir mais os nossos olhos. A dor, ela vem até nós para equilibrar a equação da vida. Saiba informações de onde procurar. Coloco aqui o SOS Preces, que é uma tarefa lá da FEAC. Fui plantonista por 9 anos no SOS Preces. 9 anos. E o meu último plantão era sábado de 10 à meia-noite. Sábado de 10 à meia-noite. Eu atendia ligação de jovens que não foram convidados para baladas, que não foram atendidos e estavam depressivos. Era um dos plantões que mais tinham ocorrências de apontamento para o suicídio. Então liga lá, 3236-1122 para ouvir uma mensagem, divulgue isso aí. Está no site da FEAC também, de 8 à meia-noite. Temos da FEAC também a web Rádio Evoluir, né, radioevoluir.com. Lá no finalzinho, se você estiver sintonizado, tem lá, suicídio, clica aqui. Vai ter muitas informações sobre suicídio pelo Espiritismo. Menções a livros, a Allan Kardec, a Jesus, está lá, informações. Aquele número que eu falei lá, o 141, ele mudou. Passou para 188, que é o CVV. O CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, tem em 23 estados. Aonde você estiver, se você ligar 188, é a ligação de graça, é igual ao 190, é igual ligar para o SAMU, 192. Então isso é um benefício nosso. O 188 você pode ligar para onde quiser. Ah, você quer conversar pelo chat? Conversa, por e-mail, tudo. Então um rol de informações aí para a gente. Vamos divulgar. Estamos com dúvida? Vamos procurar o site deles aqui. Graças a Deus, se alguém está com ideias perturbadas de suicídio e for na internet, no Google, bater suicídio, está lá, precisa desabafar. Está lá, suicídio, grupo de escola que me salvou, Setembro Amarelo. O que vai aparecer de informações de prevenção da vida logo que você bate isso aí? É o que mais tem. É o que mais tem. Todo mundo trabalhando em prol da vida. No site do Setembro Amarelo tem um encarte chamado Travessia, que também tem informações de prevenção. Conforme eu falei, nós temos tabus, mas nós temos mitos também, né? Olha só o que fala. Você fala assim, cão que late não morde, né? Aqueles que falam abertamente sobre os seus pensamentos de suicídio, eles podem cometer suicídio. Você fica falando assim, fica falando muito de suicídio, não vai dar nada, não. Isso é mito. Isso é mito. Presta atenção. Nesse caso, o cão que late, ele pode morder sim. Pessoas que se matam não avisam ninguém. Mentira. De cada 10 pessoas, 8 deixam pistas concretas. Deixam pistas assim, que a gente pode ver. As outras 2 deixam pistas também. Não é que não deixam pistas. Mas pelos 8 conversam, falam, divulgam. Então vamos estar atentos a isso aí. Se alguém deseja se matar, ninguém pode fazer nada. A pessoa quer. Mentira. Ajuda e apoio emocional podem reduzir o risco do suicídio. A pessoa vai falar para você, a pessoa chega até você, vai contar um problema, e às vezes a gente está lá no WhatsApp, às vezes está fazendo uma coisa, a pessoa está falando problema, a gente está nem prestando atenção. Gente, conforme eu falei, muitas vezes nós somos uma porta de luz para essas pessoas. A espiritualidade conta com a gente. Quem só fica tentando suicídio não vai se matar. Tentou uma, tentou 2, se preocupa não, vai se matar. Mentira, quem já tentou pertence ao grupo de risco. Pertence ao grupo de risco. Tem que ficar sob observação. Uma tentativa de suicídio mal sucedida significa que a pessoa não queria se matar.
Algumas pessoas são ingênuas. Elas são ingênuas na hora de cometer esse ato. Então, pertence ao grupo de risco também. O Facebook, você sabia que o Facebook tem um trabalho grande de prevenção ao suicídio? Tá aqui, ó. Se alguém fizer algum comentário, né? Vou me matar. Tô cansado disso, vou retirar minha própria vida. Você pode clicar lá com o botão direito, ó, denunciar a publicação. Entra lá, ó, acredito que deveria estar no Facebook, que não deveria estar. Continua e põe lá, é ameaçador, violento ou suicida. Continua e aí aquele que fez a postagem vai receber no seu Facebook uma mensagem avisando que um dos seus amigos está preocupado, oferecendo ajuda. Algumas opções possíveis, né? Enviar uma mensagem, conversar com a gente do CVV, chat, quer dizer, existe essa ferramenta dentro do Facebook. A própria pessoa que denunciou a publicação, ela vai receber uma lista do que pode fazer. Né? Às vezes você denunciou, o que eu vou fazer? Oferecer ajuda ao amigo, conversar com outros amigos, né? Mobilizar aquela rede de amigos dele para poder conversar com ele lá. O próprio Facebook tem como missão, nenhuma rede merece ser chamada assim se não for acolhedora, solidária, útil e a favor da vida. Está aí o Facebook do Setembro Amarelo. Alguns exemplos positivos. Essa menina, Johanna, aos 15 anos ela tentou suicídio. Ela se jogou do prédio e ficou tetraplégica. E mesmo assim ela é uma vencedora, porque a partir de então, 7 anos depois, ela ajuda pessoas, ela trabalha com pessoas que estão com pensamento de autodestruição. Um espírito desse que sentiu na pele e mesmo assim quis optar depois por amar a vida. Né? Se vocês procurarem no site da Folha de São Paulo, está a história dela lá. Sidney, e o Espiritismo? Falamos sobre os dados e o que o Espiritismo vem nos colocar? Que é de suma importância para a nossa vida. Nas questões 943 a 957 de O Livro dos Espíritos, relatam sobre a disposição da vida. Relatam sobre o suicídio. Na questão 944, os espíritos são claros. Tem o homem de direito de dispor da sua própria vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio importa uma transgressão dessa lei. O suicídio é uma transgressão da lei de Deus. Então só Deus sabe o nosso momento. Ninguém veio com planejamento de assassinar um irmão, ninguém veio com planejamento de abortar e ninguém veio com planejamento de cometer o suicídio. Isso a gente tem que saber. Então tá aí as questões. E na 943 fala, mas então, de onde nasce esse desgosto da vida? Sem motivos plausíveis, né, se apodera de certos indivíduos. Ora, vem da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. A ociosidade é um pouco o contrário da saciedade. A saciedade é aquela pessoa que já tem tudo na vida, não tem desafio, não tem problema nenhum, e a vida se torna o quê? Monótona. Não tem problema, tenho tudo que eu quero. Né? O que eu vou fazer? Vou cometer suicídio. Né? Tá a ociosidade, que é aquele velho ditado, cabeça vazia, oficina do diabo, por isso que nós temos que trabalhar, e a falta de fé. Qualquer fé religiosa, eu duvido que tenha alguma religião que planeje o suicídio. Se aconteça isso, ela não pode ser chamada de religião. Da mesma maneira que eu falo para vocês, o Espiritismo é a única religião nesse planeta que evita o suicídio, fala das suas consequências morais no plano espiritual e tem todo um arcabouço de prevenir esse ato. É a única religião que fala em vida e mostra as consequências no mundo espiritual. Por isso que nós temos um monte de informações nas mãos e devemos usar isso tudo. Nós temos o projeto existencial, conforme eu falei, temos o planejamento. Em determinada época da nossa vida foi planejado, você vai passar por uma prova. Você vai passar por uma expiação. Sabe aquela duplicata que você jogou lá, aquele débito lá? Pois é, lá atrás, há 200, 300 anos lá, nessa existência você vai resgatar. Então, às vezes, na nossa vida, nós estamos vivendo um momento muito desafiador.
mas temos que ter fé, porque Deus tem um planejamento especial para você. O planejamento que você tem em sua existência, ninguém mais tem. É só você. Deus fez um planejamento único para você, para cada um de nós. Para todos nós somos especiais. E Deus não quer que nós retiremos desse empréstimo, que é o nosso corpo, né? O corpo do pó veio e o corpo do pó voltará. Está lá na Gênesis mosaica. Mas e o Espírito? O Espírito é eterno. O Espírito continua. O Espírito vai. Então, que possamos saber passar, né, pelos momentos de provas que nós estamos passando, nos momentos de desafios, com fé, com amor. Vamos procurar um atendimento fraterno, vamos procurar um irmão, né? Costumamos falar assim, não, o espírita sabe tudo, né? Sabe disso tudo, então a gente não precisa procurar ajuda que já sabe, de maneira nenhuma. Às vezes a gente está numa época muito conturbada na nossa vida, muito confusa. Vamos conversar com o irmão, vamos conversar com o presidente do Centro Espírita, vamos procurar um atendimento fraterno. Vamos procurar, temos que se mexer. Isso é saber fazer uso do conhecimento que nós temos. Procurar ajuda. Ah, o espírita sabe? Não, vamos procurar ajuda. Vamos ligar para o SOS Express, para o CVV, para o atendimento fraterno. As consequências no mundo espiritual, conforme eu falei, né? O que o suicida ele mais procura, ele não acha. O que ele mais quer, ele não obtém. Que é o quê? É fugir de si mesmo. Ele não quer. Ele não quer mais aquela vida. Ele não quer mais aquele sofrimento. E o que ele encontra no mundo espiritual? Mais sofrimento. Mais angústia. Os amigos espirituais comentam nas reuniões mediúnicas que hoje, atualmente, um irmão nosso, uma irmã nossa, que retira a própria vida, ela no mínimo, atrasa seu projeto existencial em no mínimo 150 anos. No mínimo. Até você voltar naquele ponto aonde sua vida, você estava vivendo, vai passar no mínimo 150 anos você atrasa seu projeto existencial. Né? As consequências no mundo espiritual. Isso aqui é um desenho do livro que eu vou passar um pouquinho mais aí para frente, chamado Memórias de Suicida. Todo o espírita deveria ler. Todo o espírita deveria ler Memórias de um Suicida. Ah, é um livro pequeno? Não, não é um livro pequeno. Quem já leu sabe. Tem mais de 500 páginas. Mas é uma vacina para todos nós. Não leiam os 2 primeiros capítulos, se vocês forem ler, à noite. Porque o Ivone do Amaral Pereira vai comentar como que é a vivência de um suicida nos umbrais. Então é um livro que traz nos 2 primeiros capítulos muita cor, muita angústia, e a gente pode às vezes ter algum tipo de pesadelo. Esse aqui é a foto do Camilo Castelo Branco, que deu um tiro na cabeça, suicidou. O nome dele, ele está num livro com outro nome, mas ele é o Camilo Castelo Branco, que é um escritor de Portugal. E ele, faltavam 10 dias para a sua desencarnação normal. 10 dias. Ele suicidou. Faltavam 10 dias para ele desencarnar naturalmente. Ele não aguentou. 10 dias só, gente. O que é 10 dias? Está lá no Memórias do Suicida, conforme eu falei, o que o próprio Camilo está falando do suicida. Ele que foi um espírito suicida, ele está falando isso aqui, ó. O suicídio é um crime aos olhos de Deus. O suicida é um espírito criminoso, falido nos compromissos que tinha para com as leis sábias, justas e imutáveis. Ele está falando dele mesmo. Ele está se utilizando da sua experiência para falar que é um falido, que é um criminoso. O espírito de um suicida voltará a novo corpo terreno em condições muito penosas de sofrimento. Ele vai voltar, porque é misericórdia de Deus. Deus não é só justiça. Se fosse só justiça, eternamente um espírito desse estaria nos umbrais da vida. Mas ele é misericórdia, ele é amor. Ele vai conceder uma outra oportunidade para cada um de nós.
O que o Espiritismo tem a oferecer? Tudo isso aqui, ó. Palestra, passe, água fluidificada, nomes para vibração, atendimento fraterno, grupo de estudos, culto do Evangelho no lar, volta a repetir, isso aqui é importantíssimo para nós, para a nossa família. Livros esclarecedores, vou apresentar mais algum para vocês. O trabalho voluntário, conhecer o sofrimento, buscar o sofrimento, conhecer o sofrimento alheio, ver o que as pessoas estão passando e às vezes identificar que nós somos ricos na vida, porque nós estamos passando por aquele sofrimento. Visitar um hospital, visitar um ancianato, visitar uma Ascôncia, conhecer aquelas pessoas ali, que muitas daquelas pessoas estão no seu leito com dias contados e estão em paz com a vida. Visitamos hospitais com doenças terminais e muitas das pessoas nós saímos de lá e nós somos os atendidos. A pessoa está lá num leito, já não anda mais e está falando em fé, está falando em Deus. E a gente sai de lá em lágrimas. Nós que fomos os beneficiados ali. Pessoa resiliente. Grupo de valorização da vida. Coloquei aqui o SOS Prece mais uma vez da FEAC. O que fazer agora? Tenho certeza que às vezes aqui, nesse pequeno salão, tem um amigo, um conhecido que retirou a vida, um ente querido. E agora? Será que ele vai estar eternamente lá? Não, ele não vai estar eternamente lá. Se não podemos fazer nada, um amigo, um ente querido, saiu pelas portas do suicídio, sabe qual que é a única ferramenta que nós temos? Oração. A única ferramenta e uma ferramenta mais poderosa. Tanto é que Jesus fala da oração em várias partes do Novo Testamento. A prece é uma vocação mediante o qual o homem entra pelo pensamento e comunicação com aquele que se dirige. Orar pelo pensamento, orar, vibrar por esses que retiraram a própria vida. E orar por aquele irmão que está passando por provas, que está com pensamento de autodestruição também. Orar. Quando a gente faz uma oração para um desses espíritos, os amigos espirituais, e o Memórias do Suicida vem colocar, que é como se fosse um bálsamo, como se fosse jogando assim gotas de orvalho no seu perispírito, no seu ser, e aonde ele estiver, ele vai receber esse pensamento positivo. Sidney, eu não sei de nome nenhum, de nenhum suicida, ou já até esqueci, não importa. Não importa, ore por aqueles que no dia de hoje, no dia 5 de setembro, retiraram sua própria vida. Eu não sei o nome, mas onde a espiritualidade estiver, que leve esse pensamento positivo para um desses nossos irmãos que está sofrendo, que está padecendo. Que essa gota de orvalho, que essa gota de amor possa cair sobre ele agora, neste momento, e apaziguar seu coração angustioso. Não precisa falar nome, mas a espiritualidade vai conduzir essa forma de pensamento para o tratamento de espíritos. Para, naquele momento, às vezes, recolher um espírito que está nessas regiões. As nossas orações são muito importantes. Está lá no Memórias do Suicida, o que eles estão falando? A prece é um sacrossanto veículo que carrega em qualquer tempo inestimáveis consolações. Porquanto é um dos valiosos elementos de socorro estatuídos pela lei. Está aí, ó. A prece torna-se ato de tão louvável, eles falam que se todos os dias você criar o hábito de orar pelos irmãos suicidas, você se torna um missionário da Legião dos Servos de Maria de Nazaré. Ou seja, se você criar esse hábito dentro de você, ao acordar, aonde você estiver, você vai fazer uma oração. A Legião dos Servos de Maria de Nazaré já sabe. Opa, aquele já sei que vai orar. Então ele vai pagar aquela oração e já vai contar com a sua oração. Você se torna um obreiro da Legião de Maria. E nesse atual momento nós estamos precisando muito de oração. Faça a oração relâmpago. Você está no trânsito, estou vindo para cá, está tudo engarrafado, está parado, parou ali no sinal.
Faça uma oração relâmpago. Senhor, conduz essa prece para o irmão que está nessa rua, está passando por fortes privações e depressão. Ilumine a vida dele. Faça que ele possa achar um caminho. Uma oração relâmpago, pronto. 15 segundos você faz uma oração, gente. Rápido. Está lá, ó, pedir e obtereis no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sidney, eu não sei como fazer orações aos certos para os suicidas. Capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, itens 71 e 72. Leia. Ao chegar em casa, leia. 28, 71 e 72. Lá vai estar falando como que eu tenho que fazer oração para o suicida. Né? Está aqui, ó, livros que iluminam. Está aqui, ó, Pentateuco Kardeciano, Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, Evangelho, e Richard Simonetti, falando em uma linguagem muito popular, suicídio. Memórias de um Suicida, leia esse livro, gente. Ainda na semana que vai entrar agora, eu vou estar falando para um grupo de médiuns sobre o trabalho dos médiuns a favor daqueles que retiraram a própria vida. Está lá no livro, como que os médiuns em reuniões mediúnicas devem trabalhar. Martírio dos Suicidas, Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, Boa Nova, aquele encarte ali no finalzinho, Respeitamos a Vida, Suicídio Não, é um encarte da FEB. Se você entrar no site da FEB, tem lá todos os esquemas, pequenas notas de livros, desses livros retirados sobre o suicídio. Pode entrar, baixar em PDF, divulgar para seus amigos. E por último, eu coloquei o livro do André Trigueiro, né, Que Viver é a Melhor Opção, que é um livro belíssimo, onde a gente pode retirar informações com respeito ao suicídio. Lembremos sempre de Jesus. Sempre lembrar do Mestre. Sempre lembrar. A maior mensagem que Jesus trouxe para nós não é nem o perdão. Sabe qual é? Imortalidade da alma. Porque ao desencarnar no alto da cruz, ele reaparece para os seus apóstolos, reaparece para Madalena. Então aquilo significa o quê? A vida continua. Ele mesmo fez, eu não vim destruir a lei. Então se Jesus depois da cruz, ele reaparece, a vida continua. E Jesus ele sobe com a cruz no Gólgota, mas não desce. Sabe qual que é o conteúdo espiritual dessa passagem? Que todos nós devemos elevar os nossos sofrimentos para o alto. E lá nós vamos ascender para as esferas superiores. Com o nosso sofrimento, com a nossa cruz. Mas vamos subir o nosso Gólgota. Vamos ter fé. Vamos ter coragem para enfrentar os nossos problemas, os nossos desafios. Eu vim para que tenham vida. Tenham em abundância. Nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. Somos ovelhas de rebanho, que Deus confiou a Jesus. E Ele falou, dessas ovelhas, Pai, eu vou estar com todas elas. Ao lado de cada um de nós está o nosso benfeitor, a nossa benfeitora espiritual, que reza por nós, pelo nosso acerto. Vamos fazer parte desse movimento de oração e ser feliz, ter coragem, se alegrar por estar vivo. Obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua paciência, muito obrigado.